A gente quer ser um negócio que tá lá fora. E que, mais uma vez, pra mim, volta muito numa lógica cultural de quem foi colonizado, Sim. ensinado que o mais legal é o que tá do lado de fora e não necessariamente aqui. Porque uma coisa que mata a inovação é o nosso pensamento de curto prazo. Tá. Porque o resultado que a gente vai dar no curto prazo, o salário, o bônus, tudo que, né? A nossa cadeia de incentivos, especialmente os financeiros no mundo do trabalho, elas são uma perspectiva de curto prazo. E algumas coisas, quando a gente vai falar de inovação, elas demandam tempo. Porque uma vez que você entende que a área de inovação, ela não está na linha final de nada, no balanço, ela não é uma área que entrega nada, você vai para a área que entrega coisa e vai fazer coisa diferente na área que entrega. Eu brinco que o ser humano, a gente é uma boa maquininha de repetir, assim. Se a gente estuda bem história, a gente se assusta menos com algumas coisas e até com a nossa série de comportamentos, assim. O ciclo de adoção das coisas é a mesma para tecnologia, para roupa, para quase tudo, em termos de comportamento. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias e hoje aqui a gente vai falar de inovação. Inovação corporativa, inovação. Já começa por aí. Inovação é um termo que eu já escuto há muito tempo. Precisamos inovar. Tem uma área de inovação aqui na empresa. Qual é a sua política de inovação? Lugares chamados com inovação no nome e tal. E eu confesso que às vezes eu me sinto meio por fora, que eu não estou entendendo. Às vezes eu acho que eu estou simplificando demais, que eu estou complicando demais. Então eu resolvi assumir minha ignorância, minha falta de conhecimento e trazer uma convidada aqui para me ajudar a entender, para a gente ficar pensando sobre o estado atual da inovação, porque também é isso, eu já escuto há tanto tempo que coisas já mudaram. Ajudar você aí que está assistindo, que está ouvindo também entender como isso funciona ou não dentro da sua empresa, dependendo, inclusive, do seu cargo na empresa. Quem eu convidei aqui hoje? A Amanda Graciano é economista e estrategista de negócios e uma das principais vozes sobre o futuro dos negócios, inovação e inteligência artificial no Brasil. Fundadora da Trama, ela compartilha conteúdo sobre tecnologia e negócios em palestras TEDx, nas suas três newsletters. E em sua Acho que eu vou parar em 3. Vou parar em sua coluna mensal no Estadão. Amanda, boa noite, bem-vinda ao Boa Noite Internet. Boa noite, internet. Gente, eu tô assim, ó, muito feliz de estar por aqui e da gente bater esse papo. Cris é uma super inspiração. Pelo podcast também, porque eu gosto de escrever, né? Isso. Então, eu fico, gente, como é que a gente faz isso daqui crescer mais, chegar em mais pessoas e sair da superficialidade, né? Ficar apavorada. Isso. Como é que a gente consegue... Depois a gente grava um só pro Cris dar essas dicas pra nós. Não, mas eu que venho. Você que é Top Voice do LinkedIn, eu só tô convidando Top Voice, porque eu quero virar Top Voice, então depois eu quero o curso Infoproduto seu, como virar Top Voice. Mas um fun fact de Top Voice, eu sou Top Voice da segunda lista do Brasil. Tá. Isso, 2018, 2019. Tá. Aí, quando a menina me mandou a mensagem... Menina, porque na minha terra é menina e menino que a gente chama as pessoas. Sou mineira. Aí, quando a menina mandou a mensagem, eu olhei e pensei... Legal. O que é isso? Aí, eu fui jogar no Google, porque não tinha um GPT nem nada. Joguei no Google para tentar entender o que era aquilo que a menina tava me falando. Porque ela era uma pessoa que trabalhava no LinkedIn... Me deu parabéns do negócio que eu não... Eu falei, vou ficar feliz, mas deixa eu descobrir se é uma coisa que eu me preocupo. Você tem que pagar. Eu já tive essa dúvida. Uma vez me mandaram, 2011, 12. Não, estamos trazendo para o Brasil uma empresa que faz isso aqui lá, e a gente queria que você participasse da primeira edição. E eu, assim, é para eu pagar ou é para eu receber? Eu ainda não entendi até hoje. E, enfim, virou um negócio gigante e eu, enfim, perdi minha chance, trato isso em terapia até hoje. Perdi minha chance. Mas aí foi isso, depois eu descobri, eu falei, tem um negócio de dado e tal, e de fato eu sempre trabalhei com inovação, sempre é muito tempo, mas assim, alguns anos eu trabalho com inovação, e realmente os posts tinham muito engajamento. Boa. Mas eu aprendi há muitos anos atrás, você faz conteúdo, né? Você não fica desesperado se vai dar like ou não, porque é um negócio muito sofrido se você ficar fazendo só pra isso. Bem resolvida, com a terapia em dia. Eu não sou muito ansiosa. E eu acho que com o tempo eu decidi não ficar preocupando muito com o que os outros acham. Não, vamos lá. É bom, é isso. Inovação é isso aqui. Viu? Juro, na hora que eu tô escrevendo, eu tô só botando pra fora. Tanto que eu tenho a brincadeira que eu escrevo melhor quando eu tô com raiva. Tô ali, tinha uma ideia, vou fazer aqui. Verdade. E aí, só que no momento que eu aperto publicar, todo momentinho de microtédio, esperando o negócio, eu vou lá olhar. E aí?
Principalmente agora que eu tô esse semestre fazendo conteúdo em vídeo, publiquei um vídeo ontem no Instagram e tal. E assim, será que eu entendi direito? Como é que funciona? Como é que funciona e tal? Aí eu fico lá, mas com 30 minutos eu já tinha entendido que o vídeo ia bem, mas eu tô até agora vindo no caminho pra cá. Deixa eu ver como é que tá, quantos views e tal, não sei o quê. Eu já aprendi como não fazer péssimo. Como péssimo? Não, beleza. Mas o muito bom depende. Tem coisa que eu acho que não vai muito bem e vai. Isso. E contexto faz toda a diferença, né? O dia, o que tá acontecendo. Né? Mas, por exemplo, no LinkedIn eu sei fazer mesmo. Eu brinco, eu sei fazer conteúdo. Se alguém precisar de ajuda para conseguir um emprego, talvez eu não saiba ajudar. Tá. Mas produzir conteúdo, para mim é assim, gente, eu acho que é a mais fácil de fazer, mas porque eu gosto muito de escrever, né? Eu tive blog quando eu tinha 15 anos e tal. Mas os vídeos, TikTok, eu fico lá parando, olhando e falo, gente, mas por que esse engaja e esse não engaja? Assim, tem coisas que eu não entendo. E tem uma que eu tô começando a navegar, que é o Reddit. Ah, tá bom, caramba. Mas Reddit eu vou lá só pra consumir, eu não crio nada no Reddit. Pois é, mas a IA também consome, por isso que era bom. Olha, aí. Viu? A gente chega nesse Tá bom, mano, vamos lá. Eu quero começar bem pelo começo mesmo. O que é inovação? Eu tenho que falar inovação corporativa, só inovação. O que não é inovação? O que as pessoas estão vendo errado? Chama e não é. Me dá um beabá. Acho que se chama de corporativa não depende. Tá. É porque a gente inventa nome pra muita coisa, né? Isso. Então, a sua sensação de que há muitos anos eu ouço isso e parece que a coisa tá mudando de cara, de jeito, mas é a mesma coisa, não tá errada. Tá. Realmente é a mesma coisa. De jeito diferente, pessoas diferentes, segmentos diferentes, mas as coisas... Eu brinco que o ser humano, a gente é uma boa maquininha de repetir, assim. Se a gente estuda bem história, a gente se assusta menos com algumas coisas. E até com a nossa série de comportamentos, assim. O ciclo de adoção das coisas é a mesma para tecnologia, para roupa, para quase tudo, em termos de comportamento. Inovação no dicionário, aí tem duas palavras que eu sempre gosto de falar assim, no dicionário, que é aquele que talvez você já não veja há muitos anos, mas tinha na escola, eu ganhava, todo mundo ganhava um Aurélio, sei lá o quê. No dicionário, inovação é fazer coisa diferente. Tá. O ato de inovar é você fazer diferente. O que falta no dicionário e que, ao meu ver, faz muita diferença, é que depende do contexto. Tá bom. Porque senão a gente vai ficar nessa discussão que mas na cidade de São Paulo, que pra mim, São Paulo se compara muito pouco com as outras cidades do Brasil, inclusive capitais. Eu acho que São Paulo parece as outras megalópolis, uma Nova York, alguma outra coisa assim, que também tem nada a ver com os Estados Unidos. É muito diferente em termos de comportamento. Você comparar uma coisa que tem nesses grandes centros, e aí na hora que você vai para 500 quilômetros, 300 de distância, e falar, mas isso aí já existe? Depende de onde que existe. Talvez ninguém tenha tido ainda acesso àquela tecnologia naquele lugar, e por isso ali, naquele contexto, aquela coisa é uma coisa inovadora. Ela é uma coisa diferente do status quo que está até então. Quando a gente vai para o ambiente de negócio, então inovar é quase tudo, é mesmo, tal, não tem problema. Tá bom. Quando a gente vai para o mundo dos negócios e vai para as áreas de inovação, nesse mundo corporativo, etc., inovação é tudo aquilo que eu vou fazer diferente no negócio, que pode ser processo, tecnologia, vou fazer mais rápido, melhor, tem várias... Ou um famoso produto novo, inovador. Ou seja, várias áreas inovam. É uma grande loucura você dar para uma área só o desafio de ser a área que vai inovar. Te perguntar isso. A área de inovação não é porque eu fui já fui rapazinho do digital, né? Do digital. Então, Mas digital era o quê? Era marketing ou era do marketing digital, da agência ou do... Enfim. Então, eu acho errado ter a área do digital, mas entendia que precisava ter naquela época. Tem lugar que tem até hoje. Então, não que eu ache certo, mas eu entendo. Não, a área de inovação não. A área de inovação deveria ser todo mundo. Olha que engraçado, eu fui de uma área de digital, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, mas dentro de uma empresa de tecnologia. Então, a digital era a área do design. Tá bom. De design de negócio e de produto. Então, a gente que fazia... Lá a gente chamava de deep dives. Elas vão pensar assim, o início da consultoria, a investigação dentro do cliente para saber qual que era a cara do produto que a gente ia fazer. Lá era a digital. Tá bom. Mas tinha uma área de marketing também, assim. Tá bom. Por isso que é bom, a gente deu esse nome, mas chama o quê? Dentro dos negócios, mas eu acredito que tem um bom motivo da gente ter as áreas de inovação, especialmente no boom, que teve 5 anos, 6, que é a área que detém 2 coisas. Deveria deter, na verdade, 3, mas ela vem capacitada quase sempre com 2 coisas, que é um conhecimento digital
E aqui o digital do seu jeito mais amplo. Então, são pessoas que estudam sobre tecnologia, entendem sobre comportamento. Para mim, é uma gama de habilidades. Por isso eu não tenho uma formação só para pessoas que trabalham com inovação, né? Elas podem vir do marketing, elas podem vir de área de produto, elas podem ser umas pessoas muito técnicas, etc., porque você precisa de uma sopa de letrinhas. Eu já tive chefe que era formado em turismo e para mim foi uma das melhores gestoras de inovação que eu tive. Então, a formação, ela não vai te limitar. Mas são pessoas que estão mais plugadas no que é esse comportamento novo, intrinsecamente ligado à tecnologia digital. Aí já explico o que é tecnologia, porque o dicionário é maravilhoso também quando a gente fala de tecnologia. Eles têm esse comportamento e uma outra parte desse time entende de negócio. Como é que a empresa roda, né? Como é que é o processo? Eu consigo trazer o negócio antes ou depois? Como é que a gente vai testar, validar? E aí você tem várias metodologias, inclusive dentro do design, né? O design enquanto a disciplina, você tem uma grande área do design que a gente vai dar para design de serviços, vai entender qual que é aquele mercado, qual que é a demanda. Se eu estou falando de um cliente final que é uma empresa, se o cliente final são pessoas físicas. E aí você vai plugar esse conhecimento com o que a empresa entrega, né, de negócio. Qual que é a terceira disciplina que as pessoas deveriam saber e poucas geralmente sabem quando a gente fala de inovação? Geralmente pessoas mais sênior são melhores nisso. Quer entender qual que é o business dos negócios que elas estão. Tá. Eu conheço muita gente muito boa de inovação, mas elas não entendem muito bem o business. Então, na hora que elas trocam de negócio, especialmente de segmento, elas patinam muito tempo em dar algum tipo de resultado. Entender como eu transformo em dinheiro aquela ideia inovadora, é isso? Isso, ou como você faz mais rápido, melhor. Então, por exemplo, você estava no ramo da construção civil. Tá. Inovar na construção civil é diferente do que inovar na moda. Tá. Mas se você for só com os frameworks, não sei aquelas palavras bonitas, você passa uns 6 meses lá enganando todo mundo. Tá. Mas se você não se aprofundar no que é o segmento da construção civil, essa área não vai dar resultado. Até para entender quais são os problemas da construção civil, as limitações da construção civil e tal. Porque você vai, todo mundo tem problema com a inovação, porque o time de inovação vai dar uma ideia e aí todo mundo discorda. Porque você não parou para entender o que as pessoas estão fazendo. Às vezes você já está dando 20 ideias que já foram testadas, já deram errada. Tem gente que está lá há 10 anos naquele negócio. Eles vão ser os primeiros a ser contra qualquer ideia que você der se você não for sentar lá e entender sobre aquele business. Então, eu vi muitos profissionais de inovação sendo muito bem requisitados, etc. Porque são bons profissionais de inovação e entendem das metodologias, mas patinando muito quando eles tinham que mudar de segmento. Eu trabalhei com saúde, com membro da Academia Mundial de Ciências, umas coisas que eu nem sabia que existia. Depois fui para digital. Trabalhei com farmas. Tipo, farmacêutica é super difícil. Como é que você lança um medicamento? Não é rápido, você tem toda uma legislação. As indústrias, você tem mais legislação, menos reguladas. Cada uma você vai conseguir fazer e dar resultados diferentes. Mas você precisa ter essa disciplina. Para você ter mais sucesso enquanto profissional de inovação, você tem que se aprofundar no negócio que você tá. E não só a gente ficar discutindo se a gente vai usar design thinking ou não. Sei lá, pra quê, né? Qual que é o tipo de resultado que você quer dar. Inovação, então, tem uma... Você está explicando um jeito, tem uma ligação com entender, inclusive, por que as coisas sempre foram feitas daquele jeito e, de repente, até dizer, não, tem que ser feito desse jeito. A história que eu adoro, eu vi naqueles documentários que vinham nos DVDs, né, de um filme do Robert Rodrigues, não lembro nem que filme que era, e que ele conta uma história que é meio... Não foi ele que inventou, é meio, sei lá, universal, uma grande anedota, que é a esposa dele fazia uma receita típica, acho que mexicana, sei lá, e aí ela pegava a carne e ela cortava uns pedaços da carne, botava na panela e fazia. Aí ele perguntou, por que você corta, sei lá, né, esse pedaço? Porque minha avó faz assim, a receita é assim. Aí, beleza, aí um dia foram na casa da avó, aí falaram, vó, por que a senhora corta? Porque a minha panela é pequena, então eu tinha que cortar. Era entender por que as coisas foram... E às vezes porque, sei lá, porque a gordura da carne, não sei o que, tem um motivo. Então, parte do trabalho é olhar, entender o que porque as pessoas esqueceram por que era, e isso significa, então, e corrige minha prova, ver se eu tô... que serve para o que você falou, para o Brasil inteiro, para todas as atividades. O que me leva à próxima pergunta, que não precisa ser que nem na prova justifique sua resposta dada científica, mas você olha para o Brasil. Tá. As empresas brasileiras estão mais ligadas à inovação, estão buscando inovação, certo ou errado. Outro jeito de perguntar isso, quem nunca tinha ouvido falar de inovação, está assistindo isso aqui,
falar, legal, quero trabalhar com isso. Tem demanda ou meio que a curva já passou e agora já está tudo estabelecido e todos os profissionais já incorporaram esse conhecimento e conseguem fazer? Como é que está aí? Tem super demanda, porque uma coisa que mata a inovação é o nosso pensamento de curto prazo. Tá. Que é o resultado que a gente vai dar no curto prazo, o salário, o bônus, tudo que né, a nossa cadeia de incentivos, especialmente os financeiros no mundo do trabalho, elas são uma perspectiva de curto prazo. E algumas coisas, quando a gente vai falar de inovação, elas demandam tempo. Ou porque você está criando um novo produto, você vai para uma nova praça, você está fazendo um teste, poucas coisas, e especialmente dependendo do que você está fazendo, vão dar resultado num trimestre. Isso, então, no geral, as pessoas tendem a não inovar por causa da cadeia de incentivos. Porque se você for fazer diferente, vai demorar tanto tempo, mas se você fazer do seu jeito, você já sabe que você consegue, se trabalhar mais 2 horas, você vai dar mais X resultado, o seu bônus é tal. Então, tem um desafio da forma com que as áreas são incentivadas. Tanto que teve uma época da minha carreira que eu trabalhei com Venture Builder. Tá. Que é isso? Que é criar novas... Venture Builder mesmo é criar novas startups. Tá. Mas eu trabalhei isso dentro do mundo corporativo. A gente criou... Eu era sócia de um fundo de investimentos. O fundo tocava criar startups e eu peguei a mesma metodologia e a gente colocou em grandes companhias. Que basicamente é criar novas unidades de negócio. Tá. Mas se a unidade de negócio... nos primeiros 1 ano, ela não dá resultado, quem são os executivos e executivas que vão querer ir para uma área que não dá resultado financeiro se todo mundo é incentivado por resultado financeiro? Então, a gente precisa recriar e redesenhar essa cadeia de incentivos. Ou pelo menos manter. Falar assim, Cris, você vai manter no próximo 1 ano... A gente vai manter o mesmo ciclo de bônus, você vai ganhar o seu bônus, mesmo se não der resultado financeiro, mas a gente precisa bater essas X metas. Tem que ter rodado MVP, a gente tem que ter testado pelo menos um público específico, a gente precisa entender melhor, saber qual que é o produto final, a gente tem que terminar um ciclo de 1 ano, 1 ano e meio, certos do que é que vai precisar ir para a linha de orçamento dessa nova área. E se essa área vai existir ou não. Ou não, volta todo mundo para onde estava, a gente aloca em novos projetos. Então, tem um desafio de como que essas pessoas vão ser incentivadas, porque risco ninguém gosta. Todo mundo gosta. Porque fala, o CLT é seguro. Porque a gente criou essa ilusão de que o CLT é seguro. Não é, né? Por isso tem layoff, a gente mostra como é que é 100% seguro. Tem burnout e afins. Mas a gente criou essa sensação de segurança. E aí a segurança, esse mundinho da segurança, ela não permite risco, ela não permite inovar, ela vai criando uma caixinha. Então tem muito espaço. E por que eu acredito que tem muito espaço? Porque na disciplina da inovação, eu brinco que é os profissionais da fronteira, né? Porque você tem que saber fazer um negócio diferente que ninguém quer fazer, mas você também tem que saber dialogar, porque a burocracia, ela existe por um motivo. É que às vezes não precisa de tanta, mas tem os porquês. Quanto maior a empresa, não dá pra você deixar todo mundo decidir. Dependendo do tipo de negócio, uma mineradora, sei lá, eu imagino que as pessoas que estudaram mais deveriam ser as que, né, vão colocar mais responsabilidade naquele processo, é importante. Mas os profissionais de inovação, eles são meio profissionais de fronteiras. Tem que saber falar isso tem que fazer sentido em algum nível no conselho, porque senão ninguém vai colocar um dinheiro num negócio que aparentemente pode não dar nenhum resultado. Mas tem que saber falar com a operação, porque você vai precisar super do conhecimento de quem está no dia a dia. Você vai precisar negociar com quem está criando tecnologia digital, você vai precisar negociar. Então, são profissionais de fronteira. Eu brinco que você junta muitas habilidades para a gente conseguir fazer isso. E é na inovação que surgem as coisas novas, de fato, os novos mercados. Porque os mercados têm aquela lógica do oceano azul, do oceano vermelho, que ela é boa para ilustrar, assim. Então... Conta. Eu entrevistei uma vez a Leila Germano aqui, eu brinquei aqui no programa dela, ela falou assim, meu público é burrinho, ele não entende, e ela que não entende, e sou eu que não entendo. Fala, claro, eu sei. Não faço mais. Conta pra mim o que é o oceano azul, o oceano vermelho. Eu vejo isso muito. A gente estava agora lá no Hotmart Fire, você tá mais uma vez aqui só pra galera da Hotmart ficar feliz. E era isso. É, JP, na rua do lado da casa da minha mãe, aquela Chateaubriand ali, ó, eu cansei de subir. Meus pais moram no bairro onde é a Hotmart hoje. O carnaval ali em frente é maravilhoso. Legal. E é isso, oceano azul, mar vermelho. Aí eu, mar vermelho, é do tubarão. Enfim, o que é o oceano azul? Mas de forma muito simples. Um oceano azul é como se não tivesse um oceano com muitos predadores. Então, você tem baixa concorrência. Tá. Embora eu ache que concorrência é a melhor coisa que tem. Porque pelo menos tem mais uns 2 malucos fazendo a mesma coisa que você. Você não tá sozinho ou sozinha. Então, o oceano azul, onde estão as oportunidades, os novos negócios, novos produtos, etc. Oceanos vermelhos já são oceanos com muitos predadores, né? Então, essa lógica do tubarão, tem mais sangue, etc. Mas são ambientes de negócio com mais concorrência.
Então, você vai ter muitos players que fazem a mesma coisa, empresas que estão entregando o mesmo produto ou serviço que o seu. Então, os desafios para você ter melhoras incrementais no seu faturamento ou no seu produto, eles são um pouco maiores, uma vez que você tem muitos negócios naquele mesmo lugar. Mas quando eu olho para uma perspectiva de inovação, eu olho também muito para o que essa empresa vai fazer daqui 10 anos. Tá. Daqui 20 anos. Porque boa parte das empresas do mundo, elas não morreram, elas só foram se transformando. Né? Elas deixaram... Uma que eu gosto muito do case é a Fuji. Chama Fujifilm. Não vende filme. Tá. Fujifilm vende tinta hoje. Não trocaram o nome da empresa, mas ela era uma empresa dos filmes que a gente revelava, não sei o que lá, 20 anos atrás. E hoje é uma empresa de tinta. O meu caso que eu vivi, inclusive estava lá no meio dessa mudança, foi a IBM. Eu digo que eu trabalhei na IBM 30 anos atrás, na pior época para se trabalhar na IBM, porque ela estava mudando de alugar computador mainframe para banco e grandes empresas e, sei lá, quantos anos depois virou consultoria, mas eu estava no meio desse caminho, inclusive com essa lógica, me lembro que você falou, de bônus e tal, porque o que pagava as contas era o mainframe e a consultoria em cima disso, e até serviço de puxar cabo, que não é no Wi-Fi, assim, vou puxar um cabo gigante e tal, todos esses serviços em cima, mas estava claro que aquilo ali estava com os dias contados, a própria IBM inventou o computador pessoal, etc. E eles precisavam se reinventar, mas tinha essa coisa de recompensa de bônus e tal. E lá foi um dos lugares, não foi o único, que era meio assim, não, você tem que fazer essa coisa nova aqui, mas para garantir o seu bônus, também preciso que você faça essa outra coisa, né? Para garantir, e óbvio, qualquer ser humano, qualquer ser vivo, não, eu vou garantir o meu bônus aqui, no tempo que sobrar eu faço outra coisa e nunca sobrava, então... E aí as coisas novas demoram mais tempo. Isso, então essa estrutura que você descreveu de não, eu te garanto o bônus e tal, eu te garanto que você não vai ser mandado embora, eu acho ótima. O meu cinismo me impede de acreditar que isso existe de verdade em algum lugar, mas pelo que você está me contando... Existe, não existe no lote, mas existe. Mas até porque todos os executivos são incentivados por coisas no curto prazo, então... Isso. A dinâmica do mundo do trabalho, ela faz com que isso tudo se torne muito desafiador. Então, tanto que eu tenho uma percepção, é que a gente acha que as áreas de inovação estão acabando. Eu tenho uma teoria diferente. Eu acho que esses profissionais ficaram sênior o suficiente, estão indo para outras áreas de negócio. Tá. E aí a gente vai ter, de novo, um time mais júnior que vai crescer, etc. Porque uma vez que você entende que a área de inovação, ela não está na linha final de nada, no balanço, ela não é uma área que entrega nada... Você vai para a área que entrega coisa e vai fazer coisa diferente na área que entrega. Então, você vê profissionais de inovação que foram para a área do marketing, para a área de produto, para a área de tecnologia, foram para o comercial, foram para as áreas que são as áreas responsáveis no final e donas daquelas metas. Porque assim, ali, eles conseguem também viabilizar. E são as áreas que vão ter o budget, né? Porque no final do dia, as áreas de inovação, se ela não tem o budget dela, ela sai passando... o chapéu e tentando negociar com as pessoas de áreas diferentes. Não, fazer o projeto vai ser para marketing, a gente vai ter mais lead. E aí, ali, você junta comercial e marketing e define que o budget de inovação, então a gente vai olhar projetos só nesse sentido, só startups nesse sentido. Então, para mim, também tem uma sensação de que é um ciclo de amadurecimento mesmo. Esses profissionais estão indo para outras pastas, outras agendas, e aí você tem um ciclo... de uma galera um pouco mais nova que está se formando. Nova de idade e de experiência, né? Porque eu acho que se só colocar um peso na idade não adianta nada. Tem que também botar o pessoal pro... aqui, agradeço a sua. Mas você falou, acabou de falar, formação. Existe formação? Muito pelo contrário, você falou turismo. A pessoa trabalhava no turismo, trabalhava nisso, trabalhava naquilo. Uma das épocas mais criativas e vou chamar de inovadoras da minha carreira foi quando eu trabalhei na Colmeia, que era uma produtora audiovisual, mas tinha engenheiro, jornalista, programador, eu programador também, enfim. Era um famoso time multidisciplinar que fazia coisas voltadas para comunicação, para publicidade, mas para mim, eu estava conversando até com um dos meus chefes naquela época, sei lá, semana passada, eu falei, cara, para mim, um dos grandes segredos era isso, é que não... A quantidade de publicitário, a gente ficou tentando lembrar quem era publicitário na equipe, assim. Porque o objetivo da empresa era inovar, né? Tipo, a publicidade está mudando, então a gente já quer estar no ponto onde ela vai estar. Então, se você trouxer essas pessoas que
foram treinadas e recompensadas a vida inteira a fazer daquele jeito, fica mais difícil. Então, o Brasil, como é que é a formação? O Brasil forma inovação, não é para formar inovação, é para juntar gente da equipe inteira. Sou mega CEO aqui da Ampere of Latin America, quero botar inovação na minha empresa, eu vou pagar por curso para meus funcionários, o que eu vou fazer? Pode fazer, tem para mim tem muitas opções. Então... mexe com essa cadeia de incentivos alguma hora, Boa. porque isso vai te pegar, assim, que é a estratégia, a cultura comendo a estratégia. Se você botou uma cultura, esse ano a gente vai inovar, mas a sua cultura, a prática é diferente, não vai adiantar nada que a gente escreva numa parede, etc., para mudar isso. Mas para mim tem algumas formações complementares. Entender de metodologia é importante. Mesmo as mais clássicas, um design thinking, um framework, um Canva da vida, que vira e mexe a galera muda o Canva. Você entender uma perspectiva de negócio, como é que cresce a empresa, como é que funciona. Não precisa fazer um curso de administração. Mas uma coisa bem básica ali, o Empretec do Sebrae te ajuda pra você entender o que você precisa, para que número que olha, né? Quem é dono de empresa, o que tá olhando, onde que tem que mexer, como que é um processo comercial. Esse conjunto de habilidades vai te ajudar a navegar bem. Mas o que me ajudou muito, quando eu me mudei para São Paulo, eu trabalhei com cientistas, né? Então, e para mim isso foi um grande aprendizado. A gente pegou, na época, o time que eu trabalhava, o Canva padrão de negócio. Não faço a menor ideia do que é, mas estou fingindo, estou balançando a cabeça aqui. Canva é um quadro branco, né? Mas para o mundo de negócio, a gente tem lá o tal do Business Model Canva, que é tipo um Canva de modelo de negócio, que é como se fosse o mapa de como que você ganha dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? Eu vendo isso para aquilo, para aquela pessoa. Você paga desse jeito, é uma receita recorrente, assinatura, paga de uma vez, tal. Tenho esses parceiros chaves, olho para essas métricas, o tal do Business Model Canva. Na época que a gente trabalhava com biotech, a gente replicou esse Canva para o mundo de biotech. Porque às vezes você não vai vender um negócio, você vai licenciar a tecnologia. Aí é um bichinho diferente. E aí eu lembro que nessa época as pessoas ficavam assim, não, mas a indústria vai querer. Aí eu olhava para o pesquisador e pensava, mas qual indústria? Farmacêutica? A química? A disso, a daquilo. A indústria com I, mas tem 300 indústrias, né? E aí eu descobri, uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo foi perguntar. Porque as pessoas, elas acham que sabem, isso não tem problema nenhum a gente não saber, mas não ter uma noção grande de quais são os passos que você vai dar, isso pode te atrapalhar na hora que você tem um negócio, quando você lidera uma área. Então, esse é um desafio. Mas perguntas são boas porque o ser humano se guia por perguntas, né? A gente aprende também perguntando. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui trabalhar com negócios digitais, eu era gerente de projetos, vamos falar assim, de uma grande empresa com uma startup. Então, eu tinha a startup querendo crescer com o sonho de vender para aquela empresa tudo. E às vezes eles não tinham tudo, e eu tinha que descobrir, porque se não tivesse a culpa também ia ser minha. E do outro lado, eu trabalhei basicamente nessa época, todo mundo que era meu interlocutor nas companhias era um country manager. Aí eu olhava a Amanda e falava, a menina dos negócios de inovação. Aí eu entendi que eu tinha que ser muito estratégica numa conversa de 10, 15 minutos com esses caras ou com as caras, para eu conseguir ter a conversa. Mas eu tinha que saber as coisas da startup. Como? Baixando o Jô Soares, um David Letterman. Eu sempre amei ver programas de entrevista. Eu falei, como é que esses caras tiram tanta informação e parece que não perguntou nada e a pessoa tá contando tudo. Então, essa foi uma habilidade que me ajudou muito. Porque aí eu entendia, para doía a parte financeira. Eu falei, putz, tem que aprender um pouquinho da parte financeira então para apoiar essa pessoa. Para o outro doía porque não sabia vender para grande empresa. E se vendesse com uma janela de tempo errado, quebrava o negócio dele. A outra fundadora era fazer a gestão do time. Porque ela estava indo lá e o time, ela saía, virava caos. Falei, putz, como é que eu ajudo essa pessoa a fazer a gestão de time? O que eu aprendo? Então, saber perguntar me ajudou muito eu entender quais que eram as disciplinas que eu tinha que aprender e desenvolver naquele período que eu estava fazendo gestão desses projetos diversos. Na história que você brincou a indústria vai querer ir no mercado, na indústria, e perguntar, você compraria isso aqui? E entender como que a indústria funciona, assim. Porque às vezes essa transferência de tecnologia, tipo, não, legal, mas a gente já comprou, porque é uma multinacional. Então, várias tratativas não são no Brasil. Elas vão ser na Europa ou nos Estados Unidos. Você entender qual que é a indústria te ajuda a saber que porta que você tem que bater, para quem que você tem que pedir ajuda. Esse desenho
Por isso que eu falo que é da experiência. Você tem que fazer algumas vezes isso dando médio certo, até você falar, não, olha, o caminho certo é esse. E aí, quando você pergunta de Brasil, culturalmente, nós temos um elemento que eu acho que nenhuma cultura tem, que é o jeitinho. O jeitinho que é o jeito mais pejorativo que deram. Porque é a história do brasileiro que não é contada pelo brasileiro, né? Mas aí isso é um outro dia, a gente fala disso. Porque é a habilidade brutalmente empreendedora, assim. Olha, Amanda, não vai dar. Aí eu olho e penso, não vai dar assim. Por isso que entender o processo é bom. Porque você fala, olha, não dá, porque na cabeça dessa pessoa ela vai fazer A, B, C, D. Beleza, mas eu acho que dá. Então eu entendi que pra você não dá porque na sua cabeça tá esse fluxo. E agora eu vou te dar 3 opções. Olha, e se a gente fizer assim? E se fizer assada? E se fizer desse outro jeito? Sem infringir regras, assim. Não tô falando de infringir regras. Tô falando de a gente fazer de um jeito diferente e dar um resultado tão bom quanto. E sem te dar trabalho. Então, esse entendimento é o jeitinho. Só que a gente deixou o jeitinho só na vida pessoal, né? Poucas pessoas levam a habilidade empreendedora de ver as coisas por diversas possibilidades pro mundo do trabalho. Isso é o jeitinho. Não é o jeitinho pejorativo de querer passar a perna, porque eu duvido. Eu acho que o brasileiro, na maior parte das vezes, a gente quer mais ajudar as pessoas que necessariamente passar a perna. Senão, não era tão grande. Eu acho que quando eu penso em jeitinho, pra mim, é pejorativo e tal. E eu antes até de ler o que você falou de jeitinho brasileiro na inovação, eu meio que já pensava como uma coisa positiva, mas sabendo que é negativo. Mas eu vi, por exemplo, quando eu trabalhei em empresas gringas, que eu vou chamar de flexibilidade. É tipo assim, eu só giro o parafuso para a direita. Para girar para a esquerda, tem que ver outro cara aqui. Cara, gira aí. Não vai ficar tão perfeito quanto se fosse, não sei o quê. E é óbvio que isso às vezes descamba no... Aí você falou, quebrar regras, de respeitar a legislação. Não pode, tem que ter, sei lá, equipamento de proteção para girar o parafuso e eu girei com o meu chaveiro aqui. Não dá para quebrar regra. Mas essa capacidade de... Não, tá bom, vamos fazer do jeito que der. E depois a gente vê, aprende e tal, vai fazer. E aí, mas é engraçado, porque aí no Vale do Silício vira hacker culture, né? Vira uns nomes bonitos em inglês, aí, não, olha que legal, fail harder. Cara, aí lá pode ter jeitinho. Isso, aí lá pode ter. Aqui não pode, é inglês. Mas a gente é muito empreendedor e é uma cultura acostumada... Eu tenho uma amiga italiana que ela falou isso há alguns anos, assim. Eu fiquei, cara, ela mora muito tempo no Brasil, ela falou, vocês brasileiros... Eu fiquei, nossa. Lá vem. Eu falei assim, né? Às vezes eu falei assim, não, os homens, as pessoas não negras e tal. Ela falou assim, vocês brasileiros. Eu falei, tá, o que a gente faz? Ela, vocês têm uma coisa que vocês não sabem. Então eu vou contar pra você, porque às vezes você sabendo, você fica mais tranquila, que é, vocês têm a habilidade de ficar com o melhor das culturas. Então, no geral, é uma coisa, quando encontra uma outra cultura, quando a cultura brasileira encontra uma outra cultura, vira uma soma dessas culturas. Vocês não têm o costume de acabar com a cultura do outro. Ela, por exemplo, a pizza no Brasil, ela é a pizza brasileira. Ela não é a mesma massa italiana, mas ela é tão boa quanto a massa italiana. A comida italiana no Brasil, a comida japonesa no Brasil, a comida, não é a comida japonesa, é a comida japonesa feita no Brasil. Isso é diferente, porque mistura a cultura de vocês com a cultura do outro povo. Vocês normalmente não matam a cultura do outro igual diversos outros países fazem, que a cultura acaba sobressaindo. E isso é um elemento incrível. Porque em muitos outros lugares do mundo, as confusões, conflitos e brigas e grandes confusões, elas vêm do choque das culturas e delas não se suportarem no mesmo lugar. Ela falou, não, no Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde muita gente de cultura diferente veio. E no Brasil essas coisas coexistem sem um grande estresse que é em outros lugares. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa. Quando eu morei um ano e meio nos Estados Unidos e um ano e meio no Canadá. E nos Estados Unidos a postura era, vire um de nós, perca a sua cultura. E no Canadá era o contrário, às vezes até meio chato assim. Não, você tem que, sei lá, falar... Sem você. Fala português no trabalho, ninguém vai te entender, mas a gente vai... E legal, mas era um respeito diferente assim de, cara, a gente, até por questões que o Canadá está resolvendo em terapia, de destruição de povos e tal, não sei o quê. Então eles eram super respeitosos e a galera nos Estados Unidos era, não, toma uma bandeira pra você pendurar na porta da sua casa. O norte-americano, ele é americano sobretudo. Por isso que eles são tão confusos de entender às vezes. E aí tem essa dificuldade. Mas aí, esse é um bom gancho também para falar de uma outra coisa que eu vi que você escreveu, de que a gente... Eu não sei se é isso que você chamou de inovação pelo retrovisor ou se é outra coisa. O que é inovação pelo retrovisor? Não, termina a sua linha de raciocínio. Não, porque eu estava outro dia num fundo de investimento e a gente está
enfim, desenhando um evento lá e tal. Estou ajudando a galera lá a fazer um evento. E aí eu ouvi uma frase que eu achei legal, assim, passamos da fase de startups de Uber brasileiro, DoorDash brasileiro, não sei o que lá brasileiro, de pegar, né? É isso. Nossa, sei lá, Netflix brasileira. Legal, o cara deve até existir até hoje, Netmovies. Não, legal, vou mandar DVD pelo correio, porque tem uma empresa nos Estados Unidos que manda DVD pelo correio, vou fazer igual. De que isso passou e que agora, sei lá, opinião minha, não das pessoas do fundo, o boom do Brasil são das coisas genuinamente brasileiras, tipo o Pix, acho que fintech deve tá numa fase maravilhosa no Brasil, que assim, em muitas coisas a gente está até mais avançado do que outros países do mundo, e mesmo avançado não, assim, é diferente. Aqui eu adoro o boleto, já falei em vários podcasts que eu adoro o conceito de boleto, que cara, o preço das coisas sobe de um dia para o outro. Nos Estados Unidos paga a conta de luz mandando cheque pelo correio. Se você for esperar o cheque chegar pelo correio, desvalorizou a moeda. O brasileiro inventa o boleto, é inovação. Então, a gente está entendendo, então, que é para parar de ficar no South by Southwest, anotar, tem uma startup que faz não sei o quê, eu vou fazer igual no Brasil. Como é que está a cultura brasileira nisso? Boa pergunta. Tá, a do retrovisor. Com frequência, acho que a gente ainda faz bastante isso, que é inovar tentando se adaptar e tentando copiar alguém em algum lugar do mundo. Então, grandes negócios no Brasil, especialmente as startups de tecnologia, elas são copycats, então elas são cópias de alguma outra empresa do lado de fora. Quase todas as grandes. Já existiu alguma outra coisa fora. E que massa, porque isso não é problema nenhum, assim. Vai tentar fazer a mesma coisa no Brasil, tem 1 milhão de desafios, a gente vê até pelos negócios que chegam no Brasil, fica 1 ano, 2 e fala, não dá, tchau. E como o Brasil também é um laboratório, né? Todos os grandes e-commerces da China operam no Brasil. É o único lugar do mundo que você tem todos os e-commerces chineses operando. É no Brasil. Isso porque, com certeza, eles estão fazendo um laboratório e tentando entender como é que uma cultura absorve tanta rede social e, ao mesmo tempo, também compra, né? Como é que é uma cultura muito aderente, assim, a gente consegue consumir tudo. Vai ver a novela, compra o que aparece na novela, o QR Code, vai ter TV digital. Então, em termos de comportamento, o brasileiro tá sendo estudado. Mas eu tenho a sensação de que a gente passou de uma primeira fase, inclusive de falar que essas coisas não existiam no Brasil. Então era uma coisa tipo assim, se você quisesse ter uma empresa de tecnologia, você tinha que ter ido pro Vale do Silício. Porque só lá que tem. Não tem em outro lugar. Não existe. E sendo que, na verdade, quando a gente começa a olhar para os números do Brasil, nos últimos 20 anos, na América Latina, o Brasil é uma superpotência em criação de negócios. Todas as regiões, você vai ter as regiões que têm mais, são as que têm maior concentração de dinheiro, porque é uma condição sine qua non para o negócio voar, é você conseguir investir em gente boa e em tecnologia. 2 coisas, cara. Por isso que a gente acha que a IA vai salvar, porque a IA, se ela realmente substituir as pessoas, é ótimo, porque ela barateia um custo aqui, que as pessoas, no final do dia, quando você vai pagar salários altos, é que é gente boa, isso no seu fluxo de caixa pode te matar. Né? Só consigo pagar pessoas 2 meses. Aí conta pro seu time que você consegue só mais 2 meses. Que as pessoas não vão performar bem, que elas vão ficar desesperadas, pensando para onde que elas têm que mandar um currículo para conseguir um novo emprego. Então, tem todo esse desafio. Mas existe uma fase de que a população, como toda, até os profissionais de tecnologia, eles existem em mais quantidade do que existia há 10 anos atrás. Eu lembro quando eu comecei a falar que eu trabalhava com startups, o pessoal não tinha a menor ideia do que eu fazia. Eu falava assim, tipo, coitado, enlouqueceu. É economista, foi trabalhar com esse negócio que ninguém sabe o que é, por que ela não vai trabalhar num banco? Eu trabalhei em banco com startup, mas assim, que as pessoas não sabem o que eles estão fazendo. Hoje já está mais comum. E os empreendedores e as empreendedoras chegam com mais vocabulário e repertório na mesa. Seja numa mesa de negociação com fundo, seja numa mesa de negociação com possível cliente. O que está fazendo, como que está fazendo, qual que é a tecnologia que está usando, onde que isso vai ser usado. Eu vi lá no início, as pessoas chegavam, olha, eu tenho isso... Descobre aí como é que a gente usa na sua empresa. O que não faz o menor sentido numa negociação comercial. Você tem que entender. Tanto que, no mundo inteiro, startup não é coisa de gente jovem. Normalmente, as pessoas empreendem nos mercados que elas já atuaram no mundo corporativo.
tipo, já não saiu da empresa onde trabalhou bastante tempo, seja lá Você tem repertório. Foi, vai, você sabe qual é o problema, você sabe normalmente como é que as outras... Porque a gente é amigo das pessoas que têm o mesmo trabalho que o nosso em outro lugar, né? Isso. Eu brinco, tem vários grupos de WhatsApp. Tem um grupo da galera do marketing, da inovação, do jurídico. Todo mundo é amigo de alguém que faz a mesma coisa em algum outro lugar. Você cria repertório. Então, mesmo eu não tendo trabalhado na empresa X, eu escutei tanta minha amiga falar que os processos e tal, eu tenho mais ou menos o conhecimento. E aí, os negócios, a média, são pessoas acima dos 40 anos que têm experiência em gestão de pessoas, com mais ou menos sucesso, que entendem da tecnologia, que entendem do processo que elas estão trabalhando, que entendem daquele mercado. Por isso que as coisas geralmente dão um pouquinho mais certo. Eventualmente, a gente tem um ou outro jovem fazendo diferente, mas essas pessoas não estão sozinhas. Sempre legal. tem gente com muita experiência junto com elas, assim, pega a própria Meta, o Facebook, todo mundo, o Zuck. Antes fosse o Zuck sozinho, tinha pelo menos ali 3, 4 executivos parrudões de renome para ajudar a fazer com que a empresa sobrevivesse. Para mim, inclusive, essa virada... Fase adulta. Essa virada, enfim, sombria do Zuck, ela acontece quando a Sheryl Sandberg sai, entendeu? Eu trabalhava lá, ela fez um post, botou uma faixa na sala dele. Finalmente, meu chefe tem mais de 30 anos de idade. Então, assim, na minha fanfic, ela que segurava a onda dele, no dia que ela sai fora, ele, tipo, adolescente saindo de casa, sabe? Não moro mais com a mamãe, enfim, questões e não é pauta aqui. Mas o Brasil, você já falou algumas vezes, o Brasil é um país conservador num monte de coisa. Em tudo, quase. E a economia, o mercado financeiro também incentiva, facilita isso, que é a famosa frase que se eu já escutei muito você mais ainda, que deve ser assim, tá, mas se você não me render não sei quantos por ano, é mais fácil eu deixar na Selic, é mais fácil eu deixar aplicado no banco. E aí não sei se é uma coisa brasileira ou universal, a famosa frase também, tá, eu preciso que você inove, ou seja, a definição que você deu, faça uma coisa de um jeito que nunca foi feito antes, mas me prova que vai funcionar. Me traz o famoso case. Você tem alguém que já fez... Alguém já fez, já usou. Não, porque senão não era, né? Eu não estava te trazendo isso aqui. Como é que esse choque de culturas no Brasil, na prática, o que vira? Tá, eu acho que tem uma vontade de ser uns Estados Unidos wannabe, assim, né? Tipo, então eu quero que as minhas empresas sejam igual às norte-americanas, etc. E aí eu gosto muito quando a gente fala voltar na história, porque enquanto economista, pra mim, eu faria essa graduação de novo, que é uma maluquice, mas você mistura exatas com história e vai estudando tudo de novo pra você entender por que aquelas coisas foram daquele jeito, porque tem alguns contextos históricos. E aí eu, que gosto muito de história, vou ser obrigada aqui a falar de Michel por um ponto específico. Viu? Michel tá em todo lugar. Momento quase obrigatório. Tem que citar Michel Conforado. Por quê? O jeito de fazer empresas nesse país, ele não vem do build. Tá. Vou construir igual a economia americana. Então, a gente se espelha numa economia que é a economia das pessoas criarem coisas, falando que a gente quer chegar lá, mas a gente quer ter a segurança de um país que foi colonizado e a maior parte das empresas ainda são familiares e que a pessoa que está ali tocando não foi a pessoa que criou. Uhum. Né? Ela é uma pessoa que herdou aquilo de alguma forma. E aí, o mecanismo do herdar, ele quer garantir que aquilo vai continuar ali sem que ele tenha esforço. Uhum. Então, esse conflito ele vai sempre existir, porque culturalmente, quem está gerindo aquela empresa, ela está na lógica do preciso minimizar o risco e manter o meu dinheiro. Por isso que a conversa é a do quanto que rende, o quanto que vai ficar aqui no meu bolso. Se você não me... Tô comparando duas coisas, essa daqui parece que vai me dar mais, então eu vou continuar deixando meu dinheirinho aqui, em vez de ficar nessa loucura desse pessoal. Tanto que a gente tem várias empresas grandes que elas não são brasileiros que tocaram o início delas. Você pega, tipo, o Nubank. Não, teve um colombiano de uma cultura diferente, de fato, de criar, para terminar de ajudar a tirar o time do papel. O time é fenomenal? É fenomenal. Mas não é um time só de uma cultura de pessoas com dinheiro pra fazer um negócio. No Brasil, se são pessoas com dinheiro, o dinheiro delas não veio de construir nada. Então, culturalmente, você tem... Porque eu falo assim, o Michel é bom porque ele explica lá, tem várias vezes que ele fala da lista da Forbes, etc. E pra mim é muito isso. Fala, cara, é verdade, né? A pessoa não é de uma cultura do fazer, ela é da cultura da estabilidade. Do conquistar. Porque ela veio... não existe isso que eu vou falar, mas quem, por acaso, ainda não ouviu a minha conversa com o Michel, foi a primeira agora desse segundo semestre, eu comento logo, acho que logo no início, de que
a explodida de cabeça que deu no livro dele é que ele diz que os ricos americanos, ou, enfim, gringos em geral, usam o verbo construir para falar da sua riqueza, eu construí minha riqueza, e o brasileiro usa o verbo conquistar. Eu conquistei minha... Só ali eu podia fechar o livro, tchau, vou embora. Mas é uma coisa bem do colonizado, né? Mas a gente... Porque é um ó. Esse colonizado eu também fiquei pensando de que, de novo, mega enviesado, não estou nesse mundo de inovação, nem de startup, nem nada, mas às vezes eu vejo muitas startups ou iniciativas de empresas de que, na verdade, o sonho delas é virar fornecedor de uma empresa gringa. Não é eu vou fazer, ou é o copycat que você falou, eu vou ser a Netflix brasileira, assim, não, eu vou fazer um data center que o Mark Zuckerberg vai rodar o data center dele no Brasil porque a mão de obra é mais barata e que é cultura extrativista, assim, se antes era cana-de-açúcar ou borracha, agora é água, é data center, o que que é? Tô comunistinha demais, tô viajando, o que que você vê por aí? Comunistinha demais. Não, de certa forma, para mim faz bastante sentido, porque você vai mudando qual que é a camada produtiva da economia daquele ciclo, né? As big techs, querendo ou não, elas estão em voga e vai ficar mais ainda. A gente que aprenda aí como eu detectar o que tá certo e o que tá errado, o que é um deepfake ou não, porque até os olhos mais treinados vão ser enganados, mas no final do dia, para mim, tecnologia digital é um novo poder. Não é necessariamente só porque eu vou criar isso porque uma meta vai rodar, ou sei lá, qualquer uma outra grande big tech vai usar, mas significa que ali eu vou ter um grande fluxo de dados, de dinheiro. Então é melhor isso do que eu criar uma loja, do que eu, sei lá, ter um comércio. Fazer um concorrente do Facebook. Tentar fazer um concorrente. Então você vai ter essas práticas. E você tem já grandes monopólios, né, de tecnologia. Antes era assim, essa rede social roda só lá na Ásia. Não, os negócios rodam tudo em todo lugar. É que a gente usa mais X ferramentas, uma outra cultura usa mais a outra. Mas assim, você pode acessar. Se a gente quiser entrar aqui no WeChat, criar um grupo e tal, a gente... Inclusive, eu tenho o WeChat e eu tenho vários amigos brasileiros que estão mundo afora, em que a gente usa a ferramenta para se comunicar. Então, não é mais um negócio só chinês. A minha percepção é que no Brasil, durante um bom tempo, quem estava empreendendo, quem estava conseguindo ter acesso aos fundos de investimento, era quem, de certa forma, já tinha dinheiro. Por isso que era uma coisa assim, isso aí é só para quem tem dinheiro. Criar uma startup é só para quem tem dinheiro, porque é caro mesmo e no Brasil você já tem uma dinâmica de classe diferente de outros lugares do mundo. Por isso que eu tendo a voltar que tem um pouco de que é cultural. E aí é curioso, eu rodei o Brasil, assim, durante uns 5 anos fazendo Startup Weekend, que é um evento de 3 dias, 50 e poucas horas. Começa sexta à noite, termina no domingo, em que você ensina as pessoas a pensar com a cultura empreendedora e elas vão testar, criar um produto naquele final de semana. E elas não se conhecem, tem que formar time e tal. Então, você tem todo aquele estresse de fazer um produto que você nem tá aprendendo todo mundo, com quem você não conhece e tal. É animal, é muito divertido. E caótico, mas é muito divertido. E aí eu rodei o Brasil, fui para diversos lugares do Brasil fazer isso. E uma das coisas que eu entendi foi, dependendo do lugar onde as pessoas estão, as ideias são diferentes. Sim, as dores estão muito as soluções, elas estão muito conectadas com a realidade local. Então, você tinha lugar que as pessoas queriam fazer uma solução digital para resolver um problema de saneamento básico. E na capital, estava rodando um Startup Weekend de criptomoeda. Uhum. Porque já era um público que já tinha feito um de fintech, eu estava mais conectado a banco e queria testar e validar um produto voltado para criptomoedas. Aí eu já rodei um outro que era impacto social. Como é que a gente usa essa metodologia de criar startup que pode dar muita escala e faturamento, mas pensando em impacto social, que eu vou ter também um elemento aqui que isso vai mudar a vida das pessoas, de preferência com delta para melhorar a vida das pessoas que se impactam, ou porque elas trabalham aqui, ou porque o produto é para elas. Como é que a gente pensa essa metodologia e como é que você ajuda as pessoas que estão na ponta a pensar nesses elementos, não ficar só nos incentivos de curto prazo. E aí eu aprendi que, cara, uma solução na cidade de São Paulo, ela é diferente das soluções ao redor, que são diferentes da solução que você tem em Curitiba, porque em Curitiba a realidade é outra, porque em BH a realidade é outra, no Rio é outra, em Recife é outra. E isso me deixou muito atenta a... Eu lembro que uma vez eu estava em Recife, era um diversidade, então eu rodei todas as diversidades do Brasil durante o ano, assim, era eu que facilitei tudo. E aí tinham pessoas negras, indígenas e trans. E aí eu lembro uma hora que eu cruzei o braço e fiquei olhando e falei, gente, o que está acontecendo nessa cidade? Por que todas as soluções estão indo para a educação básica e não sei o que de saúde? Aconteceu o que aqui, recentemente? Não, assim,
que tem de notícia boa e ruim? Deixa eu ver. E aí, exatamente naquela semana, tinha saído que as notas do ensino básico da região eram muito fracas, que as crianças... Eu falei assim, olha aí, ó, tem um cheiro do que mostra que tipo de solução aquela região precisa, né? Porque a gente fica, tipo, vou nascer global, porque o global vou para os Estados Unidos, né? Para mim, sempre o global é sempre o outro, né? Você tem o ser único, ele é um norte-americano. O ser único no mundo dos negócios, ele é um norte-americano. Então, quando a gente fala vou nascer global, eu preciso me comunicar com o mercado americano. Mas quando você tem um país do tamanho do continente, é igual os chineses e os indianos fazem, assim. Poucas soluções a gente vê, porque eles já têm meio mundo lá entregando produto e serviço e tá rodando lá. Aqui também eu fico pensando, putz, se a gente conseguisse atender o Brasil, como que você faz um negócio pro público brasileiro? E você atende o mercado consumidor, você já tem meio mundo. Tipo, já tá meio global. Você tá minimamente bem regional na América Latina. Porque você compõe, tá dentro do Brasil. Você não precisa pensar, tem que ir pro mercado americano. Porque lá no mercado americano tem pelo menos uns 500 igual que você tá fazendo. Sempre tem muita gente. E ser educado. Assim, aqui no South by Southwest, adoro. Um monte de gente diz que foi por minha causa. Tenho saudade de ir, por favor, alguém pague pra eu ir e tal. Ai, paga pra gente ir. Mas... Eu gosto, mas... A gente gravou um sobre isso aqui, nessa mesa... meio sobre tendências, porque também tem isso assim, não, alguém precisa dizer no South by Southwest para aquilo ser verdade. E não necessariamente é verdade para o Brasil, talvez aquela verdade já estivesse aqui, talvez, a gente estava zoando outro dia que a Apple agora lançou o carnê, né? Pague no... como é que é? Buy first, pay later. Galera, o carnê. A Apple inventou o carnê e a grande novidade e tal. E talvez seja uma coisa muito de metrópole, ou só específico de São Paulo, de que, não, aqui a gente tem isso, eu vou buscar a tendência lá fora, quando de repente a tendência é implementar tudo isso que você falou no Brasil. E outro exemplo que eu sempre dou, a gente na PF fez um podcast com a Tecban, que é a empresa de tecnologia que o produto mais famoso é o Banco 24 Horas. E aí vários programas eram assim, as pessoas não vão mais à agência bancária. Não, as pessoas na zona oeste de São Paulo não vão mais à agência bancária. Em outros lugares do Brasil as pessoas não vão à agência bancária porque não tem agência bancária. A gente ainda está levando a agência bancária lá com tecnologia. Então, o Brasil tem essa... E eu acho que o paulistano tem muito de olhar para fora e falar, não. E aí chega ao ponto do governo de São Paulo fazer ações de empreendedorismo no South by Southwest, meio que assim, vamos ver se agora a galera está aqui, então é importante. Então a gente está sempre olhando para fora, não, precisou algum gringo chancelar, então agora é verdade. E essa minha pira toda não é uma pergunta, é só uma grande reclamação. Eu falei que eu escrevo melhor quando eu tô com raiva, agora falei com raiva. A minha impressão quando a gente fala do mercado de São Paulo, especificamente, porque eu não sou daqui, às vezes eu falo as pessoas aqui elas são diferentes, assim. Primeiro, quando eu falo Sudeste, às vezes fico querendo me colocar do lado de fora. Eu falo, não, Sudeste é São Paulo e Rio. Que vocês esquecem de Minas e do Espírito Santo com uma frequência muito grande. E culturalmente, é muito diferente do Sudeste, né? Sim, São sim. Paulo, Rio é muito diferente, Minas, Espírito Santo, é todo mundo muito diferente, apesar de ser... regionalmente a gente tá no mesmo lugar. Mas em São Paulo, esse grande mundo corporativo, a Faria Lima ali, que é meio que parece tal, todo mundo tem um uniforme, né? A blusa branca, falando que as pessoas são todas iguais. Pra mim, eles têm uma coisa do ser muito parecido com o mercado norte-americano. Até porque o que a gente fala das grandes empresas, elas são todas multinacionais, né? Uhum. Então, elas são empresas de culturas que não são a do Brasil. Então, é uma empresa alemã, é a empresa inglesa, é a empresa dinamarca, as a que empresa são brasileiras americana. têm ações na bolsa, então tem investidor, tem membro do conselho. Então, você tem esse jeito de fazer que ele é meio americano. E aí, a minha sensação é, o fato de ir para um SXSW ou algum evento fora e voltar falando inglês, que mais 20 pessoas falaram a mesma coisa que a gente fala ou faz aqui, tem a ver com uma validação, porque quando a gente olha para o que é legal de fora e quem que a gente quer ser, a gente não quer ser uma coisa que está aqui, a gente quer ser um negócio que está lá fora. E que, mais uma vez, para mim, volta muito numa lógica cultural de quem foi colonizado, Sim. ensinado que o mais legal é o que está do lado de fora e não necessariamente aqui. E eu já penso o contrário. Gente, toda vez que eu encontro uma pessoa do lado de fora, eu sou conselheira do Pacto Global da ONU, já fui à ONU, lugares, você tem gente de muitos lugares, a galera sabe que a gente é do Brasil e fica muito curioso e curiosa para entender como é que a gente tá fazendo as coisas aqui, assim. Pro mundo, o Brasil é um grande lugar e celeiro de ideias, de jeito de fazer, de forma de fazer, e a gente vive tentando matar isso para ser cada vez mais parecido com o que é o mundo velho, assim. O norte global é o velho mundo. Isso. E o novo mundo é a gente, é o sul global. Brasil, China, Índia.
E é por isso que a gente tem muitas confusões políticas, exatamente porque é um jeito novo de fazer, de ver negócio e etc, cultura, tudo mais. E aí, pra mim, o problema do mundo dos negócios é que a gente mira em querer ser nos Estados Unidos, que a gente não é, e fica validando. Eu acho um absurdo você ter uma palestra num evento desse e ser a palestra do ano que todo mundo faz, todo mundo contrata. Nada contra. Eu acho excelente o framework, acho muito legal. De forma de pensar, de conseguir abarcar um tanto de coisa no negócio O só. framework de um evento tipo South by Southwest, é isso que você tá falando? Sim, e de palestrantes que, tipo, faz a palestra na XSW pra ser a palestra do ano. Tá. Animal, mas se a gente passar 12 meses falando a mesma coisa, temos um problema, tem alguma coisa errada aí. Não é possível. Fora que 12 meses depois joga tudo fora e vem um novo PowerPoint de 500 slides, um relatório de tendências, mas enfim. E que é tudo meio parecido, diferente, assim, acho que... Pra mim tem essa coisa de falar que foi, olha, eu tô mais parecido com o que a gente tá falando que quer ser. E pra mim a comunidade brasileira é muito legal, mas você viajar sem saber falar a língua do evento, eu começo a achar que é um jeito maluco do mundo corporativo de São Paulo. Tem muita gente que viaja pros Estados Unidos, não sabe falar inglês e não vê palestra nenhuma, porque... o jeitinho brasileiro. Não tem como... Mas aí pra mim é a coisa cultural da gente falar que assessor, que foi, que teve lá. Sim. De você fazer as reuniões. É muito difícil de encontrar em São Paulo. Gente, os prédios são um do lado do outro. Tá todo mundo indo trabalhar presencialmente. De novo, uma coisa de rico. Todo mundo mora no mesmo bairro. Eu fui pra Austin, estava lá em Austin, não sei o quê, e fui visto, né? O famoso... se eu te encontrei lá, você deve ser importante, porque ou você pagou do bolso, você é rica e pagou do bolso para ir, ou a sua empresa te pagou, alguém te pagou. Ou você é importante, porque a empresa... E é uma viagem cara, né? Não é que você tá falando o que é. Por isso que eu nunca fui pagando o bolso. Mas particularmente, eu acho Austin é uma cidade maravilhosa. É a capital do Texas. Eu acho que tem coisa muito mais legal do que só ver palestras. Eu falo, gente, esse ano eu não fui. Aí o pessoal fala, o que eu faço? Eu vai nos restaurantes, vai na rua X, na rua Y. É a cidade da música. Vai ouvir música. Belo Horizonte e Austin são cidades irmãs, né? Vai lá na universidade. Pelo amor de Deus, é a capital desse lugar. Não é Houston, não é Dallas. Eu fui na universidade e me senti mal, porque eu comparei com a minha universidade e me senti enfim. Mas então, ó, vamos lançar aqui, hein? Levei a gente. Como chama? Comitiva? Vamos fundar uma comitiva, eu e você, excursão, tia Augusta by Southwest. Eu e a Amanda aqui, empresas, liguem pra gente, vamos fazer uma comitiva aqui, levar. Significa que eu preciso renovar meu visto, que eu tô sem passaporte, sem visto, mas eu dou meu jeito. Vamos formar bom começar logo, né? Porque já faz... eles estão querendo demorar um pouquinho mais com visto que já é demorado. Você vai, eu fico daqui, mas vamos, né? Liguem pra gente. Gente, leva a gente. Mas eu gosto, pra mim, essa perspectiva de você ver como é que o outro faz é importante. Eu acho viajar um negócio muito legal de se fazer mesmo. Sim. Seja pela língua, seja pelo jeito. Eu sou uma pessoa muito curiosa pela forma. Fico, deu certo. Mas deixa eu entender, o que o Cris está fazendo aqui? Será que se eu fazer do jeito que o Cris faz, mas olhando para um outro mercado, um outro segmento, dá um resultado parecido ou não dá? Essa coisa, para mim, da forma quando a gente vai para o mundo dos negócios, é o que mais me interessa, que é inovar, né? Porque inovar é no jeito. Não é que a gente está reinventando a roda. Não vai dar, vai rodar, mas o material vai ser melhor, vai ser mais leve, vai rodar mais rápido. E também a coisa que a gente até falou no programa aqui, que falamos de tendências e festivais, que eu brinco que é o lema extraoficial do Bônus de Internet, que é eu não tô maluco sozinho, assim, eu vou lá, eu estou há 15 anos falando que tem que fazer sei lá o quê, eu vou lá, o Scott Galloway fala, aí eu volto e falo assim, não sou eu que estou dizendo, foi o Scott Galloway, o cara falou, então vamos fazer. Então, tem uma validação, tem uma peneira, tem eu olhar os 500 slides da MWeb e achar, esse aqui vai me ajudar a vender essa ideia. Então também é saber jogar o jogo e encontrar pessoas de todos os lugares do mundo e de culturas diferentes. E tem a coisa do Hacktown que a gente foi, de que você não está em São Paulo, então você... Não dá, de manhã eu vou lá na agência e de tarde eu vou, entendeu? Você está em outra cidade, o ritmo é diferente, a cultura é outra. Imerso no negócio. Enfim, pro lado bom e pro lado ruim. Deixa eu te perguntar, indo pro final, eu muitas vezes falo, agora a plateia faz, no Bônus Internet em geral, principalmente na newsletter, eu bato muito na história do que eu chamei de planilha apontado para cima, de tudo. Todas as empresas são focadas, se eu não conseguir provar o ROI, se eu não conseguir mostrar
que o número, a coluna W da planilha tá verde, isso não existe. Eu estava conversando esse fim de semana com uma amiga minha, eu entrevistei aqui a Mariana Clark, psicóloga, que fala de saúde mental nas empresas, lutos, lideranças e tal. E aí essa amiga minha estava, que legal, quero conversar com ela, porque eu estou tentando implementar isso, sei lá. E aí ela falou a grande frase que mas é difícil provar para os gestores. Que dá resultado. Aí eu falei assim, cara, olha que ponto chegamos, né? É tipo, tratar bem o funcionário, não, mas vai na planilha, se você tratar os funcionários como seres humanos, será que é melhor para os negócios? Como é que eu provo inovação? É que no curto prazo, né, a galera fala, isso é uma doença de longo prazo. Inovação é mais fácil de provar, talvez seja o caminho pelo lado da inovação, também está difícil para a inovação. Como é que se prova a ROI de inovação, em cima de tudo que a gente falou até agora? Inovação também se prova ao longo do tempo, no longo prazo. Na trama, né? Que chama a trama é porque a gente gosta de costurar disciplinas que não são tão óbvias, exatamente porque a gente não acredita numa coisa só para resolver problema de negócio. E a gente só trabalha com coisa de crescimento, assim. No final vai melhorar, vai ser melhor, mais rápido ou vai dar mais dinheiro. Porque se isso não mexer no jeito do negócio fazer, a gente não continua atendendo aquele cliente. Então tem que bonito. Não, é porque a gente sabe que se não costurar direito, não avança em termos da agenda. Mas para clientes eu gosto muito de sempre falar duas coisas, assim. Primeiro qual que é aquele projeto que já está dentro de casa, mas não foi porque ou não teve um bom sponsor, ou quando a gente começou a fazer, mas aí desistiu porque tinha que bater a meta do trimestre. Que negócio que é aquele que tá meio capenga, mas se a gente ajustar ou quiser botar a culpa na consultoria, avança. Esse a gente faz. E aí é inovação, porque ninguém queria tocar muito bem, mas é um gol rápido. Só o pessoal ficar um pouquinho feliz e deixar a gente lá mais um pouco para conseguir dar o resultado de longo prazo. Mas são iniciativas que se provam no longo prazo. E por que é difícil você provar, às vezes, o ROI? Lembra que lá no início eu falei, a galera é muito boa de framework, é boa de falar bonito, mas não entende o negócio. Aí não entende o negócio, não sabe o que é ROI pro negócio. É o quê? Vender mais? Não sabe nem escolher o ROI, apontar... É o quê? É um novo mercado? Qual que é a meta desse ano? E para mim, no mundo corporativo, se a gente não tem essa... Porque para mim, o mindset é um software mesmo, assim, é um jeito de pensar, é mentalidade de verdade. Porque qual que é a lógica essa? Que a gente trabalha em empresas que a meta é fazer exatamente o que a gente faz, mas faturar 10% a mais do que no ano passado. Aí, ano que vem, a gente vai querer fazer a mesma coisa que a gente faz e faturar a mais do que a gente faturou. Não tem como, fazendo a mesma coisa, a gente chega sempre nos mesmos resultados. Então, tem que fazer alguma coisa diferente. Ou é o produto, ou é o jeito, ou ir para outro mercado. Se não tiver esses profissionais, hoje eu tenho visto dentro de áreas específicas, você tem um profissional, sempre chama de inovação, coitado. Mas a inovação de produto, inovação comercial, mas é o profissional que precisa olhar para o que não é core, né? O que é que a gente não está fazendo para que no próximo ano eu possa colocar uma meta maior? Porque para mim é muita loucura. Já dizia minha mãe, fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente é maluquice. E a gente insiste, todo mundo, a gente está começando aqui o último tri de 25. Vai todo mundo planejar, vou fazer a mesma coisa desse ano para faturar mais. Não tem o menor sentido. Então, por isso que é difícil. Mas com palavras tipo, vamos focar mais, vamos ter mais sinergia. Vamos ser inovador, a gente vai colocar inteligência artificial, aí tudo vai se resolver. Tipo, não tem como fazendo a mesma coisa. E é por isso que é difícil provar o ROI, porque muitos desses profissionais não estão no dia a dia do negócio. Porque eu poderia colocar um ROI que era... Se o negócio é fazer uma melhor gestão de dados, com a tecnologia que a gente está usando aqui, a gente consegue ajudar a empresa a fazer a melhor gestão de dados. Putz, bati a meta da TI lá, ó. ROI. Porque se a TI não vai aumentar o time, eu ainda consigo resolver um BO deles, eles vão fazer mais rápido, beleza. A gente quer vender mais. Como? A gente conhece o cliente, a gente tem esses dados do cliente? Não tem? Tem produto novo? Tem parceiros? O que é que está acontecendo? Putz, isso aqui eu consigo, ó. Na Praça de São Paulo, aumentar X%, a gente consegue por causa das capabilities que a gente desenvolveu no time de inovação. Entender do negócio te ajuda a descobrir que ROI que é esse. Mas para mim também não é um ROI de curto prazo. A gente está falando de uma coisa, de um ciclo. Ou é um ciclo de 3 eu acho muito pouco, gente. 3 meses você piscou, passou 3 meses. Mas ciclos de 6 meses, 1 ano, que é a hora que a gente começa a ver os resultados disso feito com consistência e insistência, né? Porque é um pouco de insistência. Olha, eu sei que você tá fazendo o que tem que fazer, mas eu preciso que você... Só um minutinho aqui, eu te ajudo. Como é que faz? Vou fazer aqui também. Me ensina, me explica e você vai... fazendo com que esses novos projetos deem resultado. Porque é o novo que vai garantir o nosso emprego ano que vem.
de todo mundo, da companhia, mas a gente insiste em querer fazer o negócio que a companhia sempre fez. É uma loucura. Mas isso em todos os lugares, tá? É em português, em inglês, em francês. O mundo corporativo você falou de idade. Eu já tive isso. empresas que eu chegava assim, não, ó, quanto mais nova a pessoa, mais aberta ela vai estar à mudança. E os dinossauros lá no alto, não. Às vezes muito cultura. pelo contrário. Realmente não tem nada a ver. E o jovem sempre foi o problema, né? Então, assim, tem uns 200 anos que o jovem... Não, é porque quem pensa diferente, quem tá de fora, tem um outro jeito de pensar. E quem não tá pensando igual a gente, no geral, vai criar algum atrito. Eu sempre falo, já falei aqui nesse programa, que eu sou entusiasta do jovem, defendo o jovem. Dito isso, se no meu telefone eu digito tem, o teclado já completa, que acabar o jovem. Então, assim, eu vivo essa relação. O jovem sempre foi um problema. E aí, agora, a gente vai ser jovem mais tempo, porque graças ao sucesso da humanidade, a gente vive muito mais tempo. Se for pensar que o vovô, a vovozinha, 40 anos atrás, era uma pessoa de 40 anos. Isso, e culturalmente e biologicamente, saúde e tal. Verdade. Então, a gente vai ter que dar um jeito nesse mundo do trabalho, porque a gente vai ficar pelo menos mais 40 anos trabalhando. Não sei se tomaram, muito pelo contrário, meus advogados me recomendaram não falar nada. Melhor não falar. Você já tocou nesse assunto várias vezes aí, que é inteligência artificial. Ou como eu chamei. E aí chegou a inteligência artificial para bagunçar tudo. Dá para qualquer programa que eu fizer aqui, psicologia, antropologia, inovação, e aí chegou a inteligência artificial para bagunçar tudo. Como é que você está vendo isso? Você está falando por aí de inteligência artificial? Fico vendo seus stories, você circulando empresas para falar de IA. Na inovação, o que as pessoas deveriam estar de olho para o bem e para o mal? Olha, cuidado com isso aqui. Por outro lado, isso aqui é realmente onde devia estar prestando atenção. Tá. Olha pra você ver que engraçado. A gente teve um prenúncio de que isso aconteceria, porque alguns anos atrás a gente ficou falando muito de dados. O processamento de dados. Essas pessoas trabalharam muito bem, organizaram as informações, e agora a gente tem uma inteligência artificial. Que eu gosto muito de pensar ela enquanto disciplina, por isso que ela está em diversas áreas. Né? Não é só uma coisa de quem é de tecnologia e etc. Mas para mim é um jeito novo de trabalhar. Porque te obriga a ser uma pessoa... Não ser uma pessoa mais organizada, mas tem que saber que informação você está consumindo, de onde que você está consumindo, como é que você vai pedir a ferramenta. Porque se você pedir de um jeito muito superficial, ela vai dar a mesma resposta para todo mundo. Então o resultado do seu trabalho vai ser o mesmo que o de todo mundo. O que é aquilo que só o Cris sabe fazer, só a Amanda? Para mim me ajuda muito, porque a linha de raciocínio, ela não é inteligente, tá, gente? Inteligente são só coisas orgânicas. Ou seja, a gente... Mas é o jeito mais fácil de explicar o que ela faz. É uma grande equação matemática com bilhões de variáveis, muito boa de dar a resposta da próxima palavra. Então, se você dá muito contexto, ela geralmente parece mágica. Assim, ela vai te dar boas respostas, vai fazer boas conexões, desde que quem esteja usando tenha um bom repertório. Então, eu brinco assim, vai mudar tudo? Mas não vai. Vai continuar a mesma lógica de quem tem mais acesso a conhecimento, vão ser as pessoas que vão se dar melhor nisso. Deveria. Então, assim, se você tem muito conhecimento e está se dando mal, você está fazendo alguma coisa errada, porque o seu repertório vai ditar muito a sua forma de usar essa ferramenta como um todo. Eu tenho visto de tudo, mas para mim tem grandes lugares, assim, na área da saúde, o volume de informação, você pegar o seu médico, não precisa ser você. Apesar que eu já fiz isso muitas vezes, mas pode ser. Seus exames. Todo mundo já fez, só não precisa assumir, tá tudo Pega certo. seus exames, vai comparando. Né? O que você mudou, como é que você pode melhorar, assim. O seu médico vai ter um super assistente, um lugar... Você sabe onde estão todos os seus exames de sangue dos últimos 3 anos que você fez? Melhorou mesmo? Ou melhorou de um dia pro outro? Foi só porque você comeu melhor um dia antes de fazer o exame de sangue? Tem gente que rouba isso, outra. Tem gente que rouba isso, loucura. Outro dia eu tava com uma amiga que ela falou, não vou beber porque amanhã eu vou fazer exame. Não, tudo bem, beber o jejum, mas assim, cara, eu quando fui fazer exame, eu continuei vivendo a minha vida porque... Eu vou comer melhorzinho hoje pra não... O colesterol. Essa semana eu vou dar uma... Enfim. Mas tudo que requer um volume de informação maior... vai ajudar muito a inteligência artificial, né? A aplicação, até para você criar gêmeos digitais, para mim essa é uma outra aplicação genial. Você pega uma Petrobras, que tá lá no fundo do mar, o negócio traindo petróleo. Para que a gente vai mandar um submarino com X pessoas para ir até lá embaixo, que é super arriscado? Se eu consigo simular aquele ambiente, fazer vários testes no ambiente digital, usando inteligência artificial, é muito mais barato e menos arriscado e muito mais seguro para o meu time fazer isso primeiro em ambiente virtual e só ir lá, caso necessário, do que eu rodar vários testes no ambiente
extremamente inseguro. Então, você tem muitas possibilidades em termos de aplicação. Qual que é o risco aqui? Para mim, um grande risco é algo que precisa ser legislado e ter governança. E a gente, em termos de Brasil como todo, tá patinando muito. Acho que no Brasil a gente é muito ruim de criar essas regras, assim, Big Tech, etc. Até politicamente. Porque, para mim, a minha grande crítica quando eu olho para a política é que as pessoas não sabem o que é ser político até sentar na cadeira de ser político. E aí, todo mundo perde, porque independente do que você é, se você não sabe o que você está fazendo, nem como é que você prometeu, você demora 4 anos, 8 anos para fazer um negócio direito. E aí perde, né? A máquina pública, o dinheiro, o resultado. Se o pessoal conseguisse criar leis com mais sentido, a gente avançava melhor. Então, a gente tem lugares do mundo que deram para as pessoas o direito de voz e imagem delas universal. Então, se a sua imagem for usada sem seu consentimento, você pode processar. Hoje mesmo tinha uma quadrilha que foi pega aplicando golpe usando imagens e vozes de celebridades. Né, o crime mais velho do mundo, assim, mais vai que andar para trás, mas Sim. Só que vai acontecer cada vez mais. A gente entrando no ano eleitoral, as pessoas sem muita informação, qualquer um vai poder falar qualquer coisa de qualquer coisa. Né? Super arriscado, assim. O volume de informação que circula no WhatsApp de fake news, isso mais do que... Esse foi meu primeiro artigo de 2025, foi isso, fake news. Aí é péssimo quando você acerta, né? Quando o negócio é muito ruim. Mas, para mim, é um grande risco, porque como essas pessoas entendem de como manipular dados e de como manipular a opinião pública, a gente tem muitos desafios. E aí eu comecei a escrever por causa disso. Porque eu sempre trabalhei, mais recentemente, só com C-Level. Mais bonito, menos bonitos, tem seus desafios de interagir com o público que tem agenda muito escassa e precisa sempre ser muito estratégico, né? Mas eu percebi nessas conversas que mesmo quem estava vendendo tecnologia tinha uma dificuldade de falar sobre os impactos desse negócio. Eu pensei, estamos todo mundo ferrado então, porque se nem você que está fazendo, está vendendo, está sabendo me explicar como que isso impacta em segurança, em privacidade, em como é que eu vou fazer a gestão desse time. Se está todo mundo usando IA, eu sei o que o Cris precisa melhorar ou não. Porque eu não sei se você tá... Se é o GPT, se é qualquer outro falando, ou se é o Cris. E aí eu comecei a escrever que eu falei, cara, essas pessoas não sabem nem usar o GPT, assim. Elas não sabem nem no que como você falou, pedir. que a gente já falou aqui de recompensas, né? Essa semana, minha filha mais nova estava fazendo o dever de casa com o GPT. Ela tinha era alguma coisa, ela tinha que ter lido um conto, ela não leu. E ela falou assim, eu não li o conto. E ela falou, cara, eu não li o conto e tô fazendo. Aí eu falei, tá bom, depois a gente conversa. Mas assim, porque... Na escola e depois no trabalho, a gente é treinado de que o que vale é a entrega e não o processo, o raciocínio, ou seja lá o que for. Assim, a resposta está certa ou errada, parabéns, passou ou conseguiu um emprego ou não. Então, tem isso. E aí é o que você está falando. Se eu não entender o processo, como é que a equipe está usando e tal... Isso no longo prazo vai te pegar, assim. Porque é isso, né? Uma sociedade acostumada com os incentivos de curto prazo. Hoje tá tudo massa, uhul. Mas daqui 5 anos, se você não souber usar bem, você não vai saber usar nada no trabalho, né? A minha sensação é essa. A gente saiu de um cenário do ambiente de trabalho que era assim, você tinha lá no currículo, sei usar o pacote Office. Hoje, é porque eu me peguei nessa reflexão um dia que eu falei assim, se eu trocar todos os sistemas, celular, tudo mais... Aí o pessoal falou, mas o custo de trocar é alto. Eu fiquei, já foi. Mas agora não. Se eu abro a internet e uso tudo na internet, se eu tiver um browser, todo mundo tem um browser, eu uso igual. Porque antes eu tinha um apego à ferramenta. Assim, não, eu só faço apresentação no Keynote. Sim. Eu só não sei o que lá no Excel. Não, a gente teve isso lá em casa, quando a Ana, ela tinha um Mac... Coitado, já estava velhinho, a gente trocou por um PC, ela, não, eu só sei usar Mac. Eu falei, Ana, você usa o Chrome, você não usa mais nada, você não usa Final Cut, você não usa nada. E é isso, ela claro, né, os menus começam no lugar mais os teclados, não sei o que lá, mas se adaptou. E alguns meses atrás, eu virei a famosa pessoa que larga o Windows e passa a usar o Linux. Finalmente migrei meu ambiente de trabalho para o Linux. Nossa, e era assim, ChatGPT, eu quero fazer, sei lá, mudar a cor do ponteiro do mouse. Onde eu vou? Vai aqui, não sei o que. Sei lá. Então, assim, eu não precisei ler um guia, fazer um curso, era isso. Eu ia lá, ChatGPT, como é que faz? Ih, deu uma mensagem de erro aqui, o que eu faço? Essa mensagem de erro quer dizer isso, aquilo, assim que você conserta. Não precisei virar especialista. Então, concordo com esse teu raciocínio, assim, custo de mudança. Meu pai usa Linux há uns 20 anos. Não, há 20 anos eu tenho esse sonho, mas sempre ficava, não, ainda não, tal. E agora a minha sensação é que isso vai estar... A inteligência artificial vai ser
o pano de fundo de tudo que a gente vai precisar usar para trabalhar, que se a gente não tiver um bom repertório e saber se comunicar bem com essa máquina, se vai ser visualmente, se vai ser por voz, se vai ser digitando, isso pode causar em nós um desafio muito grande de avançar mesmo na carreira. Porque aí não é só resultado, porque o resultado a máquina vai dar. Isso. Por que eu vou colocar a Amanda ou Cris naquele lugar? Isso. E se não for a gente, por que a outra pessoa? Então, você obriga todo mundo a repensar o jeito de fazer. Você obriga o RH a repensar como é a cultura organizacional. E vai ter que ser mais estratégico, porque as coisas do dia a dia, muito operacionais, a máquina também vai fazer. Eu já sei quem tá faltando, quem não tá, não precisa de ninguém ver a planilha, porque ainda bem aquele negócio ainda cospe relatórios, se eu pedir. Então, isso, para mim, é uma grande revolução no mundo do trabalho, porque muda a forma da gente fazer. E a gente passou por poucas revoluções de forma. A gente, que teve lá, era o carro, saiu do vapor, não sei o que lá. Eu leio essas histórias, mas eu não vivi isso. Isso. Pra mim... que o tempo de outrora. Lá atrás, quando e tal. Pra mim, essa é a nossa grande revolução do vapor, da eletricidade, a inteligência artificial. Tanto que eu brinco muito quando eu tô com cliente ou quando eu tô em palestras, eu falo, gente, é tipo energia elétrica. Certeza que eles fizeram vários simpósios sobre energia elétrica, se iam colocar lâmpadas ou não nas ruas e tal. E hoje isso não é mais uma coisa discutida. Assim como a internet. Isso. Nossa, tá chegando um negócio aí que vai ter essa caixinha. As caixas são grandes, você tem várias empresas disso. Nunca mais, assim. Hoje, quando tem eventos para falar sobre a internet, você tem um para falar de Creator Economy nas redes sociais. Não, tem eventos para falar de saia da internet, estamos demais na internet. Mas você não tem um evento para falar de internet. Isso. Inteligência artificial, para mim, é a mesma batida. Hoje a gente está falando de inteligência artificial, como é que usa, se é de comer ou de passar no cabelo e tal. Mas daqui uns 5 anos, no máximo, a gente vai discutir umas outras coisas, mas nós vamos mudar a agenda. Mas a IA vai estar aí em todo lugar, nos vigiando, mais ou menos. Boa. E a gente vai ter que saber como lidar com isso. Mas para mim é por causa que mudou a forma. Então, a sua faculdade, a minha, ensinaram coisas para aquele tempo. A minha não ensinaram... De tecnologia, 5 anos depois já não valia mais nada, mas enfim. Mas não prepararam a gente para essas mudanças bruscas. E eu tenho uma sensação, aí é 100% voz da minha cabeça, que essa sensação de... Tudo que é diferente causa, né? Essa sensação do, eu não sei, tô com medo, vai roubar. Tem uma galera muito louca, vai roubar os empregos, não sei o que lá, naranjarã. Mas eu tenho uma sensação de que o fator pandemia deixou isso mais exacerbado. Porque eu fico pensando, e se não tivesse existido a pandemia? E a gente passasse por isso agora? Será que a gente não agiria com mais naturalidade e menos pavor com relação à tecnologia do que... Porque agora tudo que é muito diferente... Mas por que a a gente pandemia? Eu acho que a gente vive um transtorno pós-traumático. Da pandemia coletivamente. Se assustar com tudo, se assustar com mudança. Com as grandes mudanças. Faz sentido. Porque isso vai mudar a forma, assim. Porque foi um negócio... A gente pensa, se rodar o mundo inteiro parado, é um negócio muito louco. Sim. Alguém vai fazer um livro e vai explicar pra gente direito o que foi. Que daqui a um tempo. Então, foi uma mudança muito brusca na forma de fazer as coisas. E essa é mais uma mudança brusca na forma de fazer as coisas. Normalmente, na história, aconteceu uma vez na temporada de cada um. Já é a segunda em 5 anos, então acho que isso causa... Como diria amiga minha, não aguento mais viver mais um momento histórico. Viver um momento histórico, aparentemente, é muito difícil, né? É que você lida com um volume de certezas maior, etc. E aí, o que sustenta todo mundo querendo viver uma vida de segurança, a gente descobre que de segurança não tem nada. E aí as tecnologias acabam impulsionando muito isso. Mas para mim vamos aprender a usar. Porque na hora de criar a regra, é bom a gente saber como é que funciona para criar a regra. Ver lá o tigrinho, quando o pessoal tentou fazer uma CPI, não sabia nem ligar o aplicativo. Então, assim, é muito difícil. Eu não sei onde está o erro. Eu não sei como usa. Então, não estou sabendo apontar o lugar de melhoria. Então, é bom a gente saber usar. Isso vai estar em todos os lugares. Então, antes era... pacote Office, sei usar o pacote Office, sei escrever e-mails. A gente tinha tudo isso nos currículos há uns anos atrás. Sei usar no computador, não sei o que lá, para virar entendo de modelo de linguagem natural, ou sei usar essas inteligências artificiais, ou daqui a pouco que tipo de resultado você dá com essa ferramenta. Porque eu posso escrever, pedir um artigo, você também, é tudo artigo, a princípio. Qual que é melhor? Né? Você vai depender sempre de um olhar atento e de uma pessoa boa de repertório para definir o que é certo ou errado. Então, a gente vai avançar para isso. Mas é mais uma mudança de forma em 5 anos. Se segurem todos. Galera já se...
escutando. Mas você falou, lá no meio, conectando isso que você falou de aprender, entender e se preparar, no meio da conversa você falou do Sebrae e falou assim, não é fazer curso em Stanford, não sei o quê, onde a galera, é isso, começa pelo Sebrae, onde o pessoal no Brasil, se esse episódio aqui é inovação brasileira, onde o pessoal no Brasil pode ir se conectar para se aprofundar mais no tema de inovação, mas também de inteligência artificial. Leiam as minhas newsletters. 3. Eu tenho 3. Na verdade, eram 2. Uma é Antes do Café, que eu falo de negócios, tecnologia. E a outra é a IAE, que eu falo sobre como usar ferramentas. Então, toda semana, a cada 15 dias, uma ferramenta que eu testei e usei, ensino como usar. E aí tem a Brain Dispatch, que é a IAE em inglês. Porque a IAE é uma das que mais cresce no Substack em tecnologia. E aí é português do Brasil. Só nós falamos o português do Brasil. Se esse negócio está crescendo em português, vamos deixar esse trem em inglês e alcançar mais pessoas. Mas assim, né? Antes fosse só traduzir. Uma newsletter, de fato, são 3. Mas além disso, eu procuraria conteúdo do Sebrae, porque a gente falou muito de as empresas grandes, etc. Mas a maior parte das empresas do Brasil são médias e pequenas empresas, que o conteúdo do Sebrae ajuda bastante. Então, o Sebrae fala de como captar crédito, de como olhar para a tecnologia, de como olhar para o seu fluxo de caixa, assim, você tem um negócio mesmo, se entra dinheiro, sai dinheiro e sobra mais dinheiro em algum lugar. Isso é muito óbvio, mas na prática é muito desafiador. Não só por causa da carga... Não é? Não é na teoria. Mas assim, você tem que procurar cliente, tem que convencer a pessoa a comprar e tem que pagar. E na hora que ela paga, você tem que entregar. Assim. Na teoria é tudo muito mágico, mas na hora de executar, você tem seus desafios. Cada mercado vai ter o seu. Então, os conteúdos do Sebrae ajudam muito nisso. E o Sebrae no Brasil inteiro faz evento, tem feira, tem formação. Acho que eu vi durante muito tempo as pessoas falarem assim, é coisa só para pequeno e tal. Cara, o Sebrae, o Sistema S como um todo, faz, assim, coisas incríveis, difícil de se ver em outros lugares do mundo. Então, eu olharia para isso. E também depois olharia, se já é mais tech, para coisas dos grandes hubs, assim, né? Eu fui head de startups do Cubo Itaú, então tem muito evento. É um ecossistema que ele respira muitos eventos, né? Então, verticais diferentes interagindo. Mas ao redor do Brasil tem vários outros hubs de inovação durante também. Durante muitos anos, o Boa Noite Internet terminava, Boa Noite Internet uma produção do Ampere, gravado no Nova Brabita, nos estúdios de Nova Brabita. A gente ficava lá. E aí, por causa da pandemia, a gente acabou devolvendo as nossas posições lá. E eu fui no Cubo pela primeira vez no dia que a gente almoçou lá, fez aquele almoço com a galera do Hacktown. Eu tava no Cubo com terra e fui lá encontrar vocês. Eu nunca tinha ido no Cubo, achei animal. É muito legal. É num lugar, para mim, de difícil acesso, na Vila Olímpia, mas no eu meio achei de animal. tudo, né? A conta reza a lenda de que uma das hipóteses era ser perto do Habitat, mas como as empresas que faziam sentido tá tudo lá embaixo, aí foi tudo lá para baixo. Mas é um lugar que eu ia, só nos últimos 6 anos eu frequentei as diversas versões. Mas o Cubo também é uma área do banco, mas é uma área com mais autonomia, assim. Então, e você tem outras empresas. Eu acho que o grande pulo do gato que faz ser muito diferente você tem 30 empresas de segmentos muito diferentes. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um negócio de agro, um negócio de beleza, um negócio de fintech, né? Mesmo que o sobrenome seja Itaú. O que para o banco também é muito bom, porque é um dos maiores bancos de private do Brasil. Então, os clientes deles também, B2B, frequentam aquele espaço. E para mim ajuda muito quando você vê muita coisa que... Mas é forma de pensar, né, gente? Eu realmente talvez não trabalharia com outra coisa se não fosse inovação. Poucas outras pastas fariam sentido por causa do meu jeito de trabalhar e de gostar de ver coisa diferente. E de não ser muito ansiosa. Porque se eu fosse muito ansiosa, eu acho que eu não conseguiria trabalhar com o que eu trabalho, dado o volume de informação e coisas novas. Mas é um ambiente que você aprende muito. Um monte de gente agora, queria tanto trabalhar com inovação, mas a minha ansiedade não vai me permitir mais tanto. Assim, é verdade, porque a maior parte dos que a gente faz hoje é trabalhar, né? Então é bom ser alguma coisa que não te mate no meio do caminho. Era bom você gostar, mas... E não coisas que vão te dar muita ansiedade, porque o trabalho, no geral, ele tem esse quê de ansiedade. Mas tem o Cubo. O SXSW, pra mim, é muito coisa por causa disso. Austin vira um cubo expandido, assim, né? Vira aquela coisa de muita gente diferente, de áreas diferentes, mesmo que quase todos norte-americanos, mas de segmentos muito diferentes, tudo junto. Pra ouvir a mesma coisa, assim. Então, você escuta
as pessoas, cada um vê de um lado da montanha. Tá. Você entende um negócio, eu entendo o outro. Fala, nossa, mas que maluquice, a gente escutou a mesma coisa durante 40 minutos. Por que você entendeu isso? Sim. E tá sempre muito ligado ao repertório que você tem, né? Ao seu dia a dia, assim. Você só é capaz de entender aquilo que você mais ou menos já sabe. Soma com algum conhecimento que você já tem. Não é um negócio 100% em vão. Então, para mim, trabalhar com inovação tem um pouco dessa prática de juntar pecinhas não óbvias, de juntar as tecnologias, de entender onde que mercado vai atacar primeiro, se é o do meu cliente que eu estou trabalhando hoje ou não, se eu tenho que falar com startup. Às vezes não, às vezes eu tenho que ir lá no interior e entender com as artesãs do negócio muito específico como é que elas estão conseguindo ir para a Europa e o cara da Faria Lima não consegue. O que elas estão sabendo que ele não sabe? Assim, que aprendizado que é esse? Quase sempre é relacionamento, assim, é a forma de fazer e não necessariamente o que você faz. E aí a gente vai costurando coisas aparentemente que não tinham nada a ver e dá sentido para isso no mundo dos negócios. Muito bem. Amanda Graciano, muito obrigado. Como sempre, vou deixar na descrição, nas coisas todas lá, como diriam os Vlog Brothers, um doobly-doo, links para as 27 newsletters da Amanda, Instagram, LinkedIn e tudo mais. E aí eu quero que você vá no Instagram da Amanda, marcar lá para incentivar a gente a fazer nossa comitiva South by Southwest e no meu para mandar eu tirar o visto americano, dar um dinheiro lá pro Trump, mas enfim, pra gente fazer alguma coisa. É, pra Polícia Federal, que vai dobrar o preço desse passaporte. O passaporte então... também. Ai, meu Deus, tá bom, preciso ir lá. Amanda, muito obrigado por vir aqui conversar, gostei muito, volte sempre. Cris, eu que agradeço, brigadão, foi bom. E agora a gente tem vários outros fios pra puxar, Isso. que assunto é o que não falta. Isso. Bom demais, valeu.